Então tá, pessoal, eu só vou relembrar algumas coisas da circunferência, né, que a gente falou na última aula. E aí eu gostaria de fazer exercícios com vocês, né? Essa aula eu vou me dedicar a exercícios. Então, o que nós tínhamos estudado aqui da circunferência, a gente fala um pouquinho sobre a equação reduzida da circunferência, né? Essa equação reduzida era dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r quadrado, tá? Nesse caso, né, quem que é A e B? A e B são as coordenadas do centro, né? R é o raio da circunferência e x e y é um ponto qualquer da circunferência. Então, pode ser um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto x, y, né? Beleza? Muito bem. Além da equação reduzida, quando a gente abre esse produto notável, a gente vai ter o que nós chamamos de equação normal da circunferência, que era uma equação grandona. Essa equação normal, quando a gente abre esses produtos notáveis, faz a propriedade distributiva, toda aquela coisa, a gente chegou na seguinte expressão, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes ax menos 2 vezes by mais a quadrado mais b quadrado menos r quadrado igual a 0. Tá? Então, essa aqui era a equação normal da circunferência. Tá? Então, basicamente foi isso que a gente viu na última aula, né? Equação reduzida e equação normal da circunferência, né? E aí eu dei alguns exemplos para vocês de como que a gente obtém as informações da circunferência a partir das equações, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma equação reduzida, por exemplo, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Equação reduzida. Exemplo. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma equação assim, ó. X menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado, isso igual a 36, né? Como é que eu obtenho as informações acerca dessa equação de circunferência? Como é que eu obtenho as coordenadas do centro e o raio? Bom, a gente faz o seguinte. Note que tanto A como B estão aqui, ó, na equação reduzida e são as coordenadas do centro, né? Então, como as coordenadas do centro é A e B, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se você quiser saber as coordenadas do centro da circunferência, que eu vou denotar aqui por C, vai ser quem? Vai ser 2 e menos 5. Mas por que menos 5, né? Porque como na equação reduzida aqui você tem o menos na frente das coordenadas do centro, então se aqui é mais, significa que teve uma mudança de sinal. O que esse y mais 5? É y
menos 5. Né? Então, é y menos b. Y menos o b. Então, o b é quanto? Menos 5. E aí eu comentei com vocês, né? Bom, para achar as coordenadas do centro dada a equação reduzida, basta a gente pegar os numerozinhos que estão aparecendo aqui, ó, nos lugares de A e B, e trocar o sinal. Então, se aqui é menos 2, a coordenada do centro é mais 2. A mesma coisa aqui, ó, na equação reduzida. Se aqui é menos A, a coordenada do centro é A. Se aqui é menos B, a coordenada do centro é B, sempre com o sinal trocado. Como aqui é mais 5, então a coordenada do centro em Y será menos 5. Né? E o raio da circunferência a gente obtém extraindo a raiz quadrada do termo independente aqui, ó. Tá? Por que extraindo a raiz quadrada desse termo independente? O termo independente que eu estou me referindo aqui é o r quadrado, tá? O termo que está no segundo membro. Por que extraindo a raiz quadrada? Porque o r quadrado, porque o r aqui, né, ele está elevado ao quadrado. Então, esse termo aqui, ó, ele está elevado ao quadrado. O resultado final dele está elevado ao quadrado. Então, para eu obter o raio, eu vou extrair a raiz quadrada desse termo, que nesse caso é quanto? 6. Certo? Então, aqui a gente tem as informações sobre essa circunferência. O centro, tá? E o raio, né? E também o que a gente pode ter, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma equação que seja normal, né? Vamos pegar esse mesmo exemplo, vou passar para a próxima página e a gente vai trabalhar em cima dele. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a equação normal, né? Então, como é que a gente, em primeiro lugar, como é que a gente sai dessa equação aqui e chega na normal, né? Então, vou tirar isso aqui daqui. Então, ó, olha só. Eu vou colocar aqui no cantinho a equação, né? A equação que eu tenho ali é x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 36. Como é que eu acho a equação normal a partir dessa reduzida, né? Então aqui a gente vai abrir os produtos notáveis, né? Então x menos 2 ao quadrado vai ficar x menos 2 vezes x menos 2. E aqui vai ficar y mais 5 vezes y mais 5 igual a 36. E vamos aplicar a distributiva. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 2x menos 2x mais 4 mais y ao quadrado mais 5x mais 5x mais 25 igual a 36. Então, olha só, vamos agrupar aqui, né? Então, eu vou ter assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui tem um pequeno erro, né? Aqui é y, né? E não x. Só fazer um adendo aqui, né? Aqui, ó, é 5y e 5y. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Os termos em x vai ficar menos 4x. Os termos em y vai ficar mais 10y. E agora vamos agrupar os termos que são
numéricos, né? Então aqui, ó, eu tenho 4 e tenho 25. Quando eu somo esses dois, dá 29, certo? 4 mais 25 dá 29. Só que eu vou passar esse 36 subtraindo, então vai ter 29 menos 36, que é igual a menos 7. Igual a zero, tá? Então, essa aqui é a equação normal dessa circunferência. Beleza? Ô tio, Oi. ali não seria mais 4x? Não, porque se você tem uma dívida de menos 2x e faz outra dívida de menos 2x, você vai ficar com uma dívida de menos 4x. Você não pode aplicar a regrinha de sinal aqui. Ah, tá, entendi. Tá? Obrigada. Então, vamos pegar aqui, ó. A equação normal, nesse caso, vai ser assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 10y menos 7 igual a zero, tá? Beleza. Agora, se é dada essa informação, né? Como é que a gente acha as coordenadas do centro e o raio? Se a equação for dada assim e não na forma reduzida. Na forma reduzida é tranquilo, né? Porque elas estão meio explícitas aqui as informações. Você sabe que você vai pegar esses números aqui, né? Com sinais trocados e extrair a raiz quadrada do termo que está depois da igualdade. Então, é simples. E se for assim, como que a gente obtém? Ah, professor, mas eu já sei aqui como é que é. Não, mas vamos supor que a equação seja dada dessa forma aqui para você. Como é que você obtém? Bom, primeiro, é importante você lembrar do formato, né, da equação normal, que ela é assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a quadrado mais b quadrado menos r quadrado, tudo isso aqui igual a zero, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Se você notar, quero que vocês olhem aqui para a equação que eu escrevi. Ó. Você tem aqui, ó, acompanhado do x, o menos 2a. E acompanhado do y, o menos 2b. Então, note que o que está multiplicando a variável x é o centro x vezes menos 2. O que está multiplicando a variável y é o centro de y, que é o b, vezes menos 2. Então, aqui na minha equação, né, você tem aqui menos 4x. Você tem que pensar fazer o mesmo raciocínio. Quem que está multiplicando o x? É o centro de x e menos 2. Então, para eu achar o a aqui, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa expressão aqui, o coeficiente de x, na verdade, e dividir por quanto? Menos 2. Mas por que você está dividindo por menos 2? Porque aqui na expressão geral, né, a equação normal da circunferência, o centro A está multiplicado por menos 2 e o B está multiplicado por menos 2. Então, para eu achar o A, se ele está multiplicado por menos 2, eu vou ter que dividir por menos 2. Tá? Só estou fazendo a operação inversa. Então, nota que você vai ter aqui, ó, quando você pegar o termo x e o termo y e dividir por menos 2, você vai ter as coordenadas do centro. Ó, menos 4 divididos por menos 2 dá 2. E 10 divididos por menos 2 dá menos 5. Tá aí, ó. Achou as coordenadas do centro. Tá? Então, na equação reduzida, você pega os termos numéricos aqui e troca o sinal, né, que estão aqui dentro do parênteses, vai ter as coordenadas do centro.
E na equação normal você divide o termo de x e de y por menos 2. Aí você vai ter as coordenadas do centro. E o raio? Como é que eu acho o raio? Eu posso afirmar que o raio aqui é 7? Não faz sentido, né? Então, a gente vai olhar aqui também para a expressão e vai fazer uma pequena análise em cima disso. Note que o único termo dessa equação aqui, ó, que não tem x e nem y é o menos 7. Tá? Então, o menos 7 ele não está acompanhado nem do x nem do y. Os outros termos todos estão. Nessa equação geral aqui, ó, o único termo, ou os únicos termos que não estão acompanhados de x e y, é essa expressão aqui. Ó. Essa expressão ela não está acompanhada nem de x e nem de y. Então, o que você vai fazer para achar o raio? Você vai pegar o termo independente da equação, que é menos 7, tá? E vai igualar o quê? Vai igualar essa expressão, ó. A quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual ao termo de independência, que é menos 7, tá? Então, igualei aqui, né? Ficou 29 menos r ao quadrado igual a menos 7. O menos 7 que está subtraindo passa para o outro membro somando. Então, eu vou ter aqui, ó, 29 mais 7 igual a r ao quadrado. Então, vou ter aqui, ó, 36 igual a r quadrado. Extraindo a raiz, eu vou ter que r igual a 6. Né? Que a gente já sabia também. Então, na equação reduzida, a gente extrai a raiz quadrada do termo que está no segundo membro da igualdade. Na equação normal, a gente pega essa expressão aqui, ó, que eu destaquei em verde, tá? A quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado, e igual ao termo independente da equação, que nesse caso é menos 7. E aí a gente obtém o raio. Tá? Então, a partir daí, eu não sei se eu cheguei a mandar a lista para vocês. Não sei se alguém lembra se eu cheguei a mandar a lista. Deixa eu ver aqui. Não mandei a lista. Vou mandar hoje, tá? Então, aqui é um exercício simples, tá? Aqui é o número 1. Só para você achar as equações de circunferência. Eu sugiro que para cada uma dessas, você também faça a normal, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar normalmente o que vocês mais batem, que é a confração. Então, eu vou fazer aqui a letra C, tá? Que é normalmente o que vocês mais se batem. Então, assim, como é que a gente acha a equação reduzida, né? A equação reduzida, bom, a gente tem que lembrar do formato dela. Então, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a r quadrado. Então, é só você olhar aqui as informações, né? O x, o a, né, que é a coordenada x do centro é 1/3 e do b é 2/3, né? E o raio é 1, então vai ficar assim, ó. X menos 1/3 ao quadrado mais y menos 2/3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Tá? Então, essa aqui é a equação reduzida, que é o que está aqui na resposta. Beleza? Se eu quisesse achar a equação normal, o que eu teria que fazer aqui? Ó? Tem que abrir os produtos notáveis. Então, eu vou ter aqui, ó, x menos 1/3 vezes x menos 1/3 mais y menos 2/3 vezes y menos 2/3 igual a 1. Tá? E aí a gente vai aplicar distributivo. Então, cuidado aqui com a multiplicação com as frações. Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1/3 fica menos x sobre 3.
1/3 vezes menos x fica menos x sobre 3. E menos 1/3 vezes menos 1/3 fica mais 1/9. Tá? Próximo passo. Então, mais y ao quadrado menos 2y sobre 3 menos 2y sobre 3 e menos 2/3 vezes menos 2/3 fica mais 4/9. Tudo isso aqui igual a 1. Tá, vou passar aqui para cima. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar x quadrado mais y quadrado. Vamos agrupar os termos em x. Menos x sobre 3 com menos x sobre 3 fica menos 2x sobre 3. Tá? Como você está subtraindo duas frações, você repete o denominador e soma os numeradores. Então, menos 1x com menos 1x fica menos 2x. Tá? Aqui a gente vai somar agora os termos em y, então vai ficar menos 4y sobre 3 e os termos independentes. Então, ó, você tem aqui o 1/9, tem aqui o 4/9, certo? E esse 1 aqui, ó, você pode escrever como 9 sobre 9. Por que você está escrevendo como 9 sobre 9? Porque como eu vou ter que subtrair por uma fração do denominador 9, se eu tiver o denominador igual, já fica mais fácil de eu trabalhar. Então, eu vou ter aqui, ó, 1/9 mais 4/9. A soma disso aqui fica quanto? 5/9. Né? Só que o 9 sobre 9, que é 1, vai passar subtraindo. Então, vai ficar menos 9 sobre 9. E isso aqui, o termo independente, então, vai ser igual a menos 4/9. Tá? Então, aqui vai ficar menos 4/9 igual a 0. Tá? Então, essa aqui seria a equação normal da circunferência. Há uma possibilidade de você eliminar esses termos fracionários fazendo o seguinte. Ó. Se você tirar o MMC entre todos os denominadores, os denominadores nesse caso que aparece que é o 9, o 3 e o 3, você vai ver que vai ter que o MMC é 9. Tá? Então, você pode multiplicar toda essa equação por 9. Olha só o que vai acontecer quando eu multiplicar toda essa equação por 9. Eu vou ter o seguinte. Ó. 9x ao quadrado mais 9y ao quadrado. Tá? Aqui o 9 vai simplificar com esse 3. Né? Então, 9 divididos por 3 dá 3. Multiplicado por 2 fica 6. Então, vai ficar menos 6x. A mesma coisa aqui. 9 divididos por 3 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. Então, menos 12y. E 9 divididos por 9 dá 1. Vai sobrar somente quem? O menos 4. As duas formas aqui, elas estão corretas. Tá? Eu estou explicando dessas duas formas. Ambas essas equações são as equações normais da circunferência. Mas, às vezes, acontece do quê? Né? De você estar trabalhando, né? e fazendo algum exercício e não dá os termos fracionários. Né? Mas isso aqui também é uma equação de circunferência. Tá? Só tome o seguinte cuidado. Aqui é uma observação bem importante. Tá? Observação bem importante. Se aparecer uma equação assim, note que ela não está no formato final da equação normal, porque se você olhar a equação normal aqui que eu mostrei para vocês, os coeficientes de x quadrado e y ao quadrado são 1. E aí o que eu falei para vocês? Para você achar, dada a equação normal da circunferência, para você achar as coordenadas do centro, basta você dividir aqui, ó, o termo com x e y por menos 2. Só que se você pegar aqui, ó, e vir e dividir
por menos 2, você vai ter aqui o resultado 3 positivo e vai ter o resultado aqui 6 positivo. Que nesse caso não são as coordenadas do centro, porque as coordenadas do centro estão aqui, ó, 1/3 e 2/3. Então, para você usar essa regra de dividir por menos 2, você precisa ter os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado iguais a 1. Tá? Então, se por um acaso aparecer uma equação dessa normal para você descobrir coordenadas do centro e o raio, primeiro o que você tem que fazer? Você tem que transformar esses coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado em 1. Então, o primeiro passo aqui é dividir por quanto? Por menos 9. Por 9, aliás, desculpa. Aí você vai chegar nessa equação aqui de cima, onde o coeficiente de x ao quadrado e y ao quadrado são iguais a 1. Aí sim você usa o procedimento de dividir por menos 2, e aqui o termo independente você igualar a quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado para achar o raio. Tá? Então, cuidado, né? Ó, cuidado com isso aqui, ó. Tá? Então, só essa observação que eu faço. Certo? Ficou claro isso aqui? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então tá. Então, exercício 2. Bem tranquilinho também. Não tem nada de difícil aqui. Determine o ponto em que a circunferência intercepta o eixo y. Tá? 0y é o eixo y, tá, pessoal? Então, quando coloca lá 0y, 0x, é o próprio eixo y. Aqui o lambda é que a gente representa uma equação de circunferência por uma letra grega. Então, ele está dizendo que a equação da circunferência é lambda. Tá? Então, ele quer saber o ponto em que a circunferência intercepta o eixo y. Bom, o que a gente sabe aqui? Ó? Se você tem aqui o eixo xy, né, você pode ter a seguinte situação. Tá? Você pode ter que a circunferência faça isso aqui, ó. Vou fazer um esboço aqui só, tá? Então, você pode ter que a circunferência faça isso aqui e intercepte o eixo y em 2 pontos. Você pode ter uma circunferência que faça isso aqui, ó, tangencie o eixo y e tenha só um ponto de intersecção, ou você pode ter uma circunferência que não intercepta o eixo y. Tá? Só que eu sei que quando um ponto que está no eixo y, a coordenada de x dele vale quanto? 0. E aqui, y, que eu desconheço. Então, se eu quero saber onde o ponto intercepta o eixo y, a coordenada em x tem que ser igual a quanto? 0. Certo? Porque um ponto que está no eixo y tem coordenada x igual a 0. Então, eu vou fazer isso. Ó. Eu vou pegar a minha equação e no lugar de x eu vou colocar 0. Então, vai ficar assim, ó, 0 mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Você pode abrir esse produto notável ou não, tá? Porque como aqui nesse caso você tem o termo 4, você pode passar ele para outro membro subtraindo. Então, você vai ter o seguinte, ó, y menos 2 ao quadrado igual a 0. Note que o elevado ao quadrado vai passar para outro membro como raiz quadrada, sempre acompanhada de quem? Do mais ou menos. Só que raiz quadrada de 0, a gente sabe que é 0. Você vai ter y menos 2 igual mais ou menos 0, e é o ponto de intersecção.
Beleza? Entendido? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Coisa boa.